Bom dia, amigos telespectadores. Começamos o mês de fevereiro de 2026. 2 de fevereiro. Hoje a minha avó faria aniversário. Meu primo Ricardo Barini, parabéns. E esse mês de fevereiro é um mês curto, o mês do carnaval. E eu recebi um monte de coisas para o programa Além da Manchete, porque me mandam muita coisa e eu achei tão interessante que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui veio do Nordeste do Brasil. Olha que coisa interessante. Se você votou sempre no Lula, olha o que ele chama a atenção aí, gente. Ou seja, está escrito aqui: em 1998 votou no Lula, em 2002 votou no Lula, em 2006 votou no Lula, em 2010 votou na Dilma, em 2014 votou na Dilma, em 2018 votou na Haddad, em 2022 votou no Lula. Hoje continua pobre, ignorante e burro, mas o culpado é o Bolsonaro disso tudo. Você acredita nisso ou não? Ai, meu Deus do céu, eu vou te contar, viu? O pessoal está terrível. Daí o rapaz mandou esse aqui. A todos os socialistas do mundo, ele mandou uma mensagem do Vargas Llosa. O Vargas Llosa é foi um grande escritor e ele é peruano e foi prêmio Nobel de Literatura, prêmio Nobel de Literatura. Ele diz o seguinte: a todos os socialistas desejo a abundância da Venezuela, um salário de Cuba, a justiça da China e a liberdade da Coreia do Norte. É isso que nós estamos querendo para o nosso país? Isso é um cara inteligente que falou. Se você é socialista, o seu âmago é ter isso aí, a abundância da Venezuela, o salário de Cuba, a justiça da China e a liberdade da Coreia do Norte. O que você acha? O que você acha, gente, disso daí? São as coisas da vida. O pessoal manda umas coisas muito interessantes para mim. O Chico Anísio, ele mandou mandaram um negócio do Chico Anísio também, que é muito interessante, eu gostaria de mostrar para vocês. Eu aprendi com o meu povo que quando a coisa está muito séria, o melhor que você pode fazer é brincar com ela. E aprendi a desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde todo labrador tem um par de bois para puxar o arado, e quando voltar para casa de tarde encontre um par de filhos o esperando, e de noite ao deitar tem um par de pernas para amar. Eu aprendi que todo pobre no país dos meus sonhos terá uma casa para morar e terá o que comer, os hospitais terão remédios, as escolas terão alunos, os professores receberão salários decentes, os policiais apenas prenderão os bandidos e não os ajudarão a roubar. E os bandidos vão aprender que a grande esperteza é ser honesto, porque na cadeia só tem esperto. Tudo que é trouxa está aqui fora, é liberdade. No país dos meus sonhos, todo cego vai ver, todo surdo vai ouvir, e todo mundo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem vai ser preciso dizer nada. No país dos meus sonhos, os homens brancos vão ver que o coração do preto é do tamanho do seu e o sangue é da mesma cor. O país dos meus sonhos um dia terá uma integração tão grande entre o homem e a natureza que até imagino uma árvore falando para um homem: eu gostaria de me transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde sua família senta, ou no berço do seu filho. No país dos meus sonhos, Deus será o mesmo para todas as religiões e elas todas viverão amistosamente, porque não haverá
nenhuma religião se sentindo melhor do que as outras, porque Deus é de todas e até porque Deus não tem religião. O país dos meus sonhos um dia vai existir. E ele será tão feliz que nem vai precisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal, eu perco o emprego, mas não perco o sonho. Esse é um dos brasileiros mais inteligentes. Esse é um dos brasileiros mais inteligentes que eu achei na minha vida, o Chico Anísio. Pena que vocês não tiveram tempo de conhecer. A Prefeitura de São José dos Campos, mano, fez um desenho muito bonito. Eu gostaria de mostrar para vocês. Os Simpsons em São José dos Campos. Muito interessante, muito bonitinho, né, o desenho os Simpsons gravando em São José dos Campos, tá vendo? O pessoal tem esse daqui então é muito interessante. E no Brasil, se você não trabalhar, você ganha 600, se trabalhar, você ganha 1.500, se for preso, você ganha 1.700, e se roubar e for solto, você vira presidente da República. Aqui no Brasil, se você não trabalhar, você ganha 600, se trabalhar, você ganha 1.500, se for preso, você ganha 1.700, e se roubar e for solto, você vira presidente da República. Aqui no Brasil, se você não... Gente, o pessoal é incrível, não? Que faz. Mais uma grande e importante empresa brasileira de produto estratégico, alumínio, cujo principal custo é energia elétrica, aqui muito abundante, a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, de Votorantim, novamente passa para a China. Precisamos urgentemente tirar esse governo. Já vendeu para a China. A China vai acabar mandando no país, vai ser dona de tudo, já é dona de energia elétrica e tudo e tal. Agora diz aqui que a anistia oficial e a ditadura vai cair, acabou. Será que é verdade? É isso mesmo que você leu, não é brincadeira. Anistia total, geral e restrita, ampla para todo mundo. Acabou a ditadura, mas calma, não é no Brasil ainda. Vai chegar esse momento. Mas agora foi na Venezuela. Imagine a cara de tacho que a esquerda, que durante tantos anos passou defendendo a Venezuela, falando da soberania. O Lula falando sobre a soberania da Venezuela, que foi invadida pelo maldoso Donald Trump. Imagina a cara de tacho dessas pessoas. Quando ontem a vice-presidente da Venezuela, que foi escolhida por Maduro, não foi uma pessoa imposta pelos Estados Unidos não, tá? Uma pessoa que o próprio Maduro escolheu como sua vice-presidente, a Delcy, ela chama a Assembleia e faz um anúncio falando que será feita a anistia contra violência política e acabar e soltar os prisioneiros políticos e fechar os campos de tortura. Presta atenção nisso, gente. Esse pessoal da esquerda que durante tantos anos falaram que a Venezuela era uma democracia, tá aqui, ó. Venezuela anuncia anistia a presos políticos e fechamento de centro de tortura. Isso aqui tá no Estadão. Essa é a democracia que a esquerda defende.
Agora vamos ver o vídeo em questão. Olha isso aqui. Eu quero que você assista, porque isso aqui vai acontecer no Brasil, tá? Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política. Admitindo que o governo ditador estava fazendo violência política. De 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al programa... Revolução Judicial. O que é isso? Trocar todos os ministros do STF que cooperaram com Maduro? Rapaz, do nosso lado, hein? Vizinho nosso. Para la convivencia democrática y para la paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del cuerpo legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva reorientar a justiça para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados. Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la vengança, la revancha ni el odio. Estamos dándole... Agora eles estão com medo de que o povo liberto possa ir para cima desses que ficaram do lado da ditadura. Una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Con diferencias que las hay. Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Então, o povo do exército de Maduro, né, que são corruptos, narcotraficantes e infringiram regras dos direitos humanos, vão ser condenados. Bom, agora eu quero que você assista isso aqui. Isso aqui são familiares, mães, irmãs, filhos dessas pessoas que foram presas, os prisioneiros políticos, escutando esse anúncio da Delcy. Posso te falar? Eu acredito que não estamos longe de conseguir isso no Brasil também. É uma questão de tempo. O sistema não vai suportar um país inteiro lutando por liberdade. E curioso, a interferência dos Estados Unidos libertou milhões de venezuelanos que viviam sob uma ditadura sanguinária narcoterrorista. Trump está prestes a libertar Cuba, porque ele fez um embargo, não chega mais petróleo em Cuba. Cuba tem de 15 a 20 dias ainda de petróleo. E aí nós estamos diante de um colapso absoluto, porque não entra mais nada em Cuba. Cuba, a ditadura de Cuba está prestes a cair. Então nós vamos ter Venezuela e Cuba, duas ditaduras da América Latina, um período de 4 meses sendo libertas pelos Estados Unidos. Maldoso. Donald Trump é um fascista ditatorial, né? Ele está libertando todas as ditaduras do mundo. Irã é a próxima que vai cair. Tá? A ditadura do Irã, que é a que financia terroristas. A próxima é a do Irã. E a esquerda está odiando isso. Sabe por quê? Essa democracia que tem na Venezuela, que tinha na Venezuela, que tem em Cuba, é o que eles querem aqui para o Brasil. É o que o STF está fazendo com o nosso país. Mas isso não vai durar muito tempo. Gente, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Eu estive em Cuba, eu posso dizer para vocês que aquele povo não vivia nem vegetava. Aquele povo, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não fazem ideia o que aquele povo
sofreu aquele povo na mão dos comunistas, viu? É incrível o que aquele povo sofreu, mas vamos ver, né, o que vai acontecer e tudo mais. Eu gostaria de falar para vocês agora, rapidamente, sobre o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, né? Hoje. Bom, o Corinthians ganhou do Flamengo, uma beleza. São 18 milhões de prêmio e deu 14 milhões de renda. Desses 14 milhões, você entra 7 para o Corinthians, mas 18 são 25 milhões o Corinthians vai ter. E parabéns ao Igor, que é daqui de São José dos Campos, que ele marcou um gol. A União gasta 3,7 bilhões do FIES em curso de medicina mal avaliado, fazendo mal aos médicos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Então, é importante que não seja só, que as faculdades de medicina não visem só o lucro, pegar o pessoal e só dar o lucro e dar um cursinho rápido. Não pode, tem que ensinar. Ah, o desembolso do governo sobe mesmo com o trabalho em alta. Em 2025, o país desembolsou 52 milhões com benefício, aumentando de 1,8 antes de 2024. Fato atribuído à alta rotatividade do mercado. Quer dizer, o pessoal saiu. Tá? O problema é o seguinte: o Pockmann teve um problema sério, quase todos os diretores do IBGE demitiram. É que ele fala que o país está crescendo, que o país está melhorando, não sei o quê, mas, ó, vai no supermercado. No tempo que o azeite custava R$ 40, azeite de oliva custava R$ 40, e o leite custava R$ 5 o litro, não tinha leite não tinha óleo nas prateleiras quase, não parava. Hoje estão fazendo campanha de levar para 28 e 30, eu vi 28 e 30 o azeite galo, e vi o leite a 3,55, 3,45, se não me engano. E cheio de leite lá, o pessoal não compra porque não tem dinheiro. Essa é a grande realidade do Brasil. O que está se falando é mentira. Nós estamos em estagflação, faz 3 meses ou 4 meses que não cresce o PIB, ou fica 0,1, 0,2. Isso é estagflação, em que o preço abaixa e o pessoal não tem dinheiro para comprar. Ou então está esperando que abaixe um pouquinho mais, porque no dia seguinte vai estar mais baixo. Chama-se estagflação. O Japão demorou 10 anos para sair desse negócio. Pesquisas apontam um desafio maior para Lula e o PT no Nordeste. Levantamentos mostram que a oposição está em vantagem em estados-chave da região, como Bahia e Ceará. Nossa, já pensou se ele perde na Bahia e no Ceará? Se bem que tem, o pessoal está tentando fazer coisas diferentes aí e tal, para recuperar. Tem as pesquisas mal feitas, pesquisas financiadas pelo Comando Vermelho e pelo Primeiro Comando da Capital, PCC, e são medidas falsas, mesmo elas estão dando problema para o Lula da Silva. Então, o negócio é muito sério. A cobertura do Márcio levou o grande prêmio do Estadão, quer dizer, o negócio do Márcio está... E eu estou desconfiado que eles vão acabar matando o Forcado, viu, aqui? Antes dele falar as coisas, vão acabar marcando. Ministros do TCU, do Tribunal de Contas da União, ganharam pelo menos 883 mil por reembolso médico em 2025. Vai estar os juízes ganhando dinheiro. Eles são diferentes de qualquer entidade, diferente de médico, diferente de engenheiro, diferente de administrador, diferente de tudo. Eles têm que ganhar muito mais, mas só aquele grupinho. Como nos tempos da Dilma, o governo cumpre meta fiscal
manobra para excluir gastos da conta, mas os números não mantêm. A dívida galopa e Lula parece empenhado em reviver o passado da sua criatura no poder. Ele quer gastar dinheiro. Ele falou que ele acha que gastando dinheiro movimenta a coisa. Só que tem que. Hoje em dia, o país precisa de dinheiro. Por exemplo, essa camisa aqui tem 10 nações. Você tem que pagar 10 nações para ter essa camisa aqui, mesmo que ela é feita aqui no Brasil. Sabe? Então, o que acontece? Tem que ter dinheiro. E o pessoal do PT pega o dinheiro, não faz empresa. Eles pegam o dinheiro e gastam em coisas do exterior, em dólar, compra carro bonito, compra esses juízes aí, compra o carro bonito, não sei o quê. Esse não vale a pena. Bom é o Hang, que ele pega a fortuna dele e transforma em 22 mil empregos. O pessoal que transforma o dinheiro em emprego. Esses são os bons. Então existe rico bom e rico ruim. Rico ruim é o político rico. O mundo sob as regras do PT. Essa é muito boa. Eu quero falar com vocês sobre isso daqui. Em um artigo na revista The Economist, que é inglesa, o chanceler de fato do governo Lula, Celso Amorim, lamenta a erosão das normas internacionais e pergunta em tom dramático: como viver em um mundo sem regras? Mas quais são as regras? As de ideólogos petistas, como eles são peculiares? Conforme Luiz Inácio Lula da Silva, a democracia é relativa e tudo é uma questão de narrativa. Se cria uma narrativa e o povo aceita. Princípios cedem lugar à conveniência ideológica e o direito internacional é malável como retórica de palanque. E segundo esses parâmetros, as ditaduras que não sejam do sul global, que é as ditaduras comunistas, etc., tal, né, são sempre detestáveis e as únicas violações intoleráveis são as dos países ricos. Nessa mitologia geopolítica, o verdadeiro problema não é a ausência de normas, mas a presença incômoda dos princípios universais que limitam o arbítrio dos comissários que estão do lado certo da história. Porque quem não está do lado da esquerda está errado na história, então não tem direito a nada, nem a justiça como os outros têm. Os outros têm direito a roubar e ficar quieto. Agora, se você roubar e achar que você é de esquerda, você não tem problema. Agora, se você roubar e for de direita, você tem cadeira elétrica, é capaz. A queda do ditador Nicolás Maduro ofereceu a Amorim um pretexto para defender realmente o que importa. Não são os direitos do povo venezuelano, mas a imunidade de um déspota aliado. O problema não é tanto o que Amorim diz, mas o que ele não diz. A abdução de Maduro pelos Estados Unidos, de fato questionável sob qualquer ótica jurídica, mas as prisões de milhares de opositores venezuelanos pela cleptocracia chavista, o êxodo de 8 milhões de refugiados, as execuções, a censura, a fome, o colapso institucional e econômico seguem sem reparos por parte dos petistas, como acontece há anos. Como se vê, o que inquieta Amorim não é um uso arbitrário da força, mas ele pode passar fome, não sei o que, não tem problema, mas seu uso contra aliados ideológicos. Enquanto Amorim chama por diálogo e respeito ao direito internacional, seu governo se abstém de votar a resolução da ONU exigindo o retorno de crianças ucranianas sequestradas, são mais de 20 mil, por Moscou ou condenando massacres dos dissidentes de minorias do Irã, por exemplo. No Irã, já foram mortos, segundo fontes do povo, 30 mil pessoas. Segundo pessoas, admitem que mataram só 3 mil, a guarda revolucionária deles, mas já são 30 mil pessoas mortas. Porque lá, essa guarda revolucionária é a mesma coisa que aquela guarda que o Maduro tem, agora esqueci o nome, e que o Lula estava querendo fazer uma guarda igual aqui no Brasil para botar os negócios dele em dia, né? Enquanto rompe relações diplomáticas e lança acusações hiperbólicas contra a democracia,
Israel prestigia a posse presidencial de um fantoche da teocracia de Israel, do Irã, a principal patrocinador do terrorismo global, ao mesmo tempo em que seu partido celebra as inúmeras eleições fraudulentas da Rússia e da Venezuela como verdadeiras festas da democracia, enquanto abraça entusiasticamente a conversão dos BRICS é um sindicato de autocratas revisionistas. Sabota o emprego no Brasil no OCDE, em Fórum de Democracias Desenvolvidas, que exige componentes de transparência, de pluralismo, etc. Moral da história. Essa é a grande realidade brasileira. A gente fica pensando, mas isso está aí é a realidade brasileira, sabe? Todo mundo. Aqui tem as cartas publicadas no Diário do Estado de São Paulo. O Tesouro Nacional divulgou resultados financeiros do Brasil referentes a 2025. O que mais impressiona é que venderam o déficit com cara de superávit, ou seja, fechamos no vermelho, mas a fala soa como se as finanças do país estivessem controladas e dentro dos razoáveis. É verdade que o Estado respeitou as regras do arcabouço fiscal. Embora convenhamos, esse conjunto de regras que poderia assegurar o gasto passou por uma quantidade infinita de modificações e foi absolutamente permissivo com algumas despesas. Vale registrar que pagamos mais impostos que em anos anteriores e ainda assim fomos incapazes de zerar a forma clara, objetiva e transparente o déficit fiscal. Estamos melhor que em anos anteriores? Sim, mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido. E sim, gastamos muito mais do que arrecadamos. William Martins de Guararema. O caso Márcio Eleitor, o Carlos Roberto Teixeira Neto, diz que os canhões da imprensa estão hoje voltados para o caso Master, em meio da tentativa de abafar o caso e pressões de todos os lados na razão. Eu vou falar aqui o que está acontecendo para você. A Febraban tem mais dinheiro do que o governo, foi lá e pegou todas as empresas que a nossa mídia, porque a nossa mídia é na base do Jabaculê. E falaram que você tem que derrubar o incontrolável ministro Moraes. E, se possível, o Lula, que não está servindo mais. E eles têm lançado mão. A Globo está numa campanha contra o Moraes, que ela. Por quê? Por causa desse negócio aí. Então, o balanço na justiça. O povo não está contente com isso, viu, Lula? Banimos essas plantas e bichos trazidos de fora. São uma grande renovação do ânimo nacionalista. Brasileiros vão comer comida legitimamente brasileira. Boas notícias. Foi proposta despertando interesse nacional uma legislação do Rio Grande do Sul que visa banir espécies de plantas e animais cuja origem não é do Brasil. Na mira estão o eucalipto da Austrália, a tilápia da África, o Pinus eliotis do sul dos Estados Unidos e outro candidato. Afinal de contas, eu vou te contar, aí não estou muito bem com isso daí, não. Pesquisas apontam o maior desafio na era Lula para o PT no Nordeste. Levantamento recente mostra vantagem na oposição na Bahia, no Maranhão e no Ceará, enquanto em outros estados palanques enfrentam indefinições e conflitos internos. A situação eleitoral do Lula não está boa. Ele está louco para ter palanque em Minas Gerais e parece que não vai ter um bom candidato lá em Minas Gerais. PT enfrenta cenário adverso e aliança aberta em 5 estados. Partido de Lula, antes líder da região, tem acordos pendentes em Pernambuco, Paraíba e Sergipe. E larga atrás na intenção de votos no Maranhão e no Rio Grande do Norte. Os bolsonaristas preferem a abertura de CPIs mistas. E vai ter agora, vão abrir uma coisa contra o Banco. Massa, olha a hora que abrir vai cair, gente. A oposição cria lista de 5 frentes contra o governo Lula. Aqui tem outra notícia interessante, que é o seguinte: a fala de Fachin na sessão de abertura gera expectativa.
O Fachin, ele fala que eles têm que arrumar o jeito, que eles têm que não sei o que, não sei o que. Ele esquece que tem o Senado, que o Senado deve, quer dizer, eles são mais importantes, eles que têm que arrumar. Ele reconhece que de vez em quando eles erram, agora estão errando um pouco, o Fachin já reconheceu que eles estão exorbitando. Mas a situação, Fachin, não é